Oi, pessoal, tivemos um probleminha aqui para abrir a live, mas estamos aqui. Esperar o irmão Cris e a irmã Edna entrarem. A irmã Edna já tá aqui. Já mandaram um convite, já aceitei os dois. Apareceu. Maravilha. Oiê. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Deu certo. Tá dando para me ouvir aí? Boa noite. Perfeitamente. Perfeitamente, maravilha. Como vocês estão? Bem, Voz graças a Deus. E você? limpa, maravilhosa. Graças Estamos a Deus. bem, né? Eu estou muito bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus. Vocês? Bem, graças a Deus. Estamos em uma temporada um pouco de chuvas aqui, e aí às vezes a internet dá uma falhadinha. Dá uma falhadinha. Irmão Cris, tá tudo bem, irmão Cris? Tudo certo. Maravilha. Eu vou então já fazer uma oração aqui breve pra gente, né, se acalmar, todo mundo ficar bem. E a gente começa, que tem bastante coisa legal pra gente conversar hoje. Hoje está maravilhoso, né? Como sempre, né? Como sempre. É verdade. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de estudo, estarmos aqui reunidos entre amigos, pessoas que nós amamos, espíritos afins, para podermos aprender um pouco mais, meu Deus. Para começar, queremos agradecer ao Cristo por ter vindo e traçado o nosso caminho, e a todos os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa trajetória. Para começar, nós nos dirigimos à divindade do coração que o nosso Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, meu Deus, de todo mal, e principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Então, vamos começar. A gente parou no capítulo 26, né? E acho que é interessante a gente retomar o contexto desse capítulo antes da gente seguir para o capítulo 27, que aí tem uma sequenciazinha. Então, no capítulo 26, né, que tem o título Ouvindo os Servidores, né, nós paramos ali assistindo o Alfredo aconselhando, né, aquele senhor chamado Alonso sobre a visita ou não familiar, né, como a irmã Edna bem trouxe a história dele. E aí, com todas aquelas lições, né, com todos aqueles conselhos, ele entende que o melhor naquele momento era, né, não fazer aquela visita. Como a gente viu, né, lá em Nosso Lar, André Luiz, quando visitou a família, percebeu o porquê dos amigos ali sempre aconselharem ele que não era o momento, porque ele veria realmente um outro arranjo familiar, um outro contexto, e aquilo afetaria muito ele em um momento, né, no qual ele ainda não estava preparado. E aí, feito esse contexto, nós entramos no capítulo 27, né? O capítulo 27 se chama O Caluniador, e é um capítulo muito interessante, porque a gente já teve notícias sobre esse caluniador nesse livro. Então, quando Alfredo, né, ele seguia dando os conselhos ali, né, aos servidores, o Aniceto chamou o André Luiz e o Vicente, né, para uma outra construção mais isolada, na qual havia outras câmaras.
né, umas câmaras separadas ali. E aí, quando eles abriram a porta de uma dessas câmaras, né, o Aniceto sabia bem para onde ele estava levando os dois, eles viram, né, um senhor com aparência de muito irritado, né, com uma aparência de enlouquecido, porque ele estava realmente sofrendo processos mentais bem dolorosos, sinais evidentes de loucura. E aí, quando eles abrem a porta, ele começa a gritar, né? Gritar muito alto, se revoltando contra eles. E aí a gente tem uma lição aqui muito interessante, porque o André Luiz conta que o Aniceto, ele não ligou para os gritos, né, desse senhor. Ele só disse assim, com muita calma: como vai, Paulo? E aqui a gente tem uma lição sobre magnetismo muito interessante, porque o André Luiz, ele conta, né, que quando o Aniceto proferiu essas palavras, elas emitiram um fluxo magnético que mudou a atitude mental desse senhor chamado Paulo imediatamente. Então aqui a gente já tem uma lição sobre como, né, a gente vê isso de uma forma muito substancial ao redor desses livros, como esses trabalhadores, eles sabiam manipular os fluidos espirituais. É impressionante. Na voz, aqui a gente vai ver aqui de outras formas, e como a gente já viu em Nosso Lar ali, inclusive relembrando aqui, que é sempre muito interessante quando a gente fala dessa questão da manipulação, lembrando de Narcisa lá no fim de Nosso Lar, manipulando os fluidos, né, das árvores, do eucalipto, ali, daquelas mangueiras para fazer um remédio. Olha que interessante, as nossas possibilidades de cura. E aí, né, o Aniceto, ele tocou o ombro desse senhor chamado Paulo, que era o nome do enfermo, e perguntou se ele estava bem. E aí o André Luiz, ele nota, né, que o contato, né, de Aniceto com Paulo causa um outro efeito magnético, e ele fica ainda mais calmo e mais interessante. Quando eles têm esse contato, quando Aniceto toca em Paulo, o André Luiz percebe que ele recobra um pouco da lucidez, ele volta a ficar um pouco mais lúcido e consciente da situação ali na qual ele está inserido. E aí ele diz, né, que ele estava melhorando, graças, ele dá uma pausa ali, né, não ia falar o nome de Deus, aí Aniceto fala, termina, né, siga em frente. Ele fala, estou melhorando, graças a Deus. E o Aniceto, né, pediu para André Luiz, nesse momento, e a gente vê que tudo vai se encaixando ao redor do livro, que é muito bem construído, ele pede para André Luiz prestar atenção e forçar um pouquinho, né, de forma acentuada, o dom da visão sobre Paulo. Pede para André Luiz, usa o seu dom, né, o que você tem agora de visão, usa nesse momento aqui para você ver, né, a situação espiritual desse senhor. E aí o André Luiz, né, passou a ver uma nuvem negra sobre a cabeça, né, de Paulo. Ele percebe que fica denso, fica uma nuvem negra densa, e ele começa a ver umas figuras ali, né, desesperadas, gritando. Ele vê que Paulo, né, naquele contexto ali em que ele estava inserido, ele via homens perseguindo ele, um caos mental. E aí André Luiz, ele fica muito surpreso, porque ele vê a figura de Ismália, né, que a gente já viu, uma personagem muito central nesse livro, bem envelhecida. O que está acontecendo, né? Que Ismália está na atitude mental desse homem, nessa nuvem negra. E aí, posteriormente, ele também vê a figura de Alfredo naquela nuvem negra sobre a cabeça de Paulo. E aí, né, o Aniceto conta, né, para André Luiz que Paulo era, na verdade, o perseguidor de Ismália, né, o grande algoz da vida de Ismália e de Alfredo, que tinha perseguido ali Ismália, que tinha caluniado Ismália. Por isso que o nome desse capítulo é O Caluniador. E aí, né, naquela quantidade de pessoas, o André Luiz via, né, que o Paulo, esse senhor, ele tinha atentado contra muitas famílias. O que ele fez com Ismália e Alfredo, ele tinha feito contra muitas famílias. E o Aniceto explica, né, que para eles, né, nesse contexto espiritual mais elevado, quando a gente tem acesso, né, às leis de causa e efeito, o criminoso nunca vai conseguir fugir, né, da verdadeira justiça universal, porque ele sempre vai carregar o crime cometido na consciência até que isso seja expurgado. E aí, a Aniceto traz uma lição assim que eu achei sublime pra gente, que ele, né, explicando, né, essa questão da paisagem real do espírito, né, que nós somos, na verdade, o que nós temos por dentro, que o nosso interior é, na verdade, o que constitui toda a nossa atmosfera exterior, né, e que nós vemos de fato, né, as criações mais íntimas da nossa aula. Para elucidar esse contexto, né, dos nossos reflexos mentais,
ele traz o exemplo de Jesus, né, dizendo que nós, aqui na Terra, ainda temos, né, reiteradamente, muito frequentemente, né, nós temos visto Jesus crucificado, né, ele fala martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a nossa visão interior a isso nos compele. É por isso que a gente tem, né, essa atitude mental sobre o Cristo, muitas vezes, de lembrar dele, né, dessa forma. E aí ele diz que essa, né, condenação de Jesus, a gente sabe aí que no contexto jurídico ali daquele tempo, Jesus foi condenado à pena de morte injustamente, foi torturado injustamente, né? E ele explica que isso foi um crime coletivo. Então isso está na nossa consciência também, porque nós também somos culpados, estamos aqui até hoje. E aí, né, que esse crime está conosco até hoje, e que nós só vamos, assim, nos libertar dessas amarras, dessas lembranças, quando, né, nós estivermos vestidos da divina luz, da redenção. Então, ele traz esse exemplo maravilhoso. E uma coisa que eu lembrei muito interessante, que o Geraldinho comenta, é que o Chico, uma vez que falaram para ele tirar uma foto ali com Jesus, ele quis tirar a foto de costa. Eu, por que quer tirar essa foto de costa, né? E queria tirar aquela foto de costa justamente para as pessoas não pensarem no Cristo crucificado, né? Pensarem que o Cristo, ele deu as costas para a cruz, porque ele já tinha ressuscitado, né? Aquilo já era passado, aquele momento ali do martírio era para um grande ensinamento nosso. Então a gente vê, olha que interessante, um espírito tão, né, purificado quanto o Chico já tem a necessidade de olhar para a figura do Cristo fora da cruz, enquanto nós ainda não nos importamos muitas vezes, né, em olhar para o Cristo crucificado. Muito interessante essa lição que o Aniceto traz para a gente. E aí ele explica, né, que ainda pro Vicente, pro André Luiz ali, né, que foi o próprio Alfredo, né, que trouxe Paulo, né, ali para aquele posto de ajuda, no qual ele era administrador, e queria cuidar dele. E ele conta que a própria Ismália estava preparando a reencarnação de Paulo, porque o que acontece? Ele estava ali naquele contexto de perda da lucidez, então a Ismália não queria que quando ele retomasse, quando ele recobrasse a lucidez, ele se sentisse humilhado por estar sendo ajudado por ela e pelo Alfredo. Então ela já estava preparando a reencarnação, ela já tinha pedido para uma das vítimas dele, uma mulher que também foi vítima dele, receber ele como filho nessa próxima encarnação. Então olha que coisa linda, esses dois espíritos ajudando, né, o principal algoz ali da principal, né, tragédia da vida deles. E Ismália, né, dá algumas lições ali sobre arrependimento e a gente termina o capítulo 27. Vocês querem comentar alguma coisa desse capítulo maravilhoso? Não. Só uma lembrança que eu tive, mas não querendo confundir também os livros, que é o livro Francisco de Assis, quando Jesus pede a Francisco, me tire da cruz, né? A gente sempre tem que lembrar disso, porque isso é um próprio pedido do próprio Jesus. Na verdade, nossa, assim, é muito lindo. As imagens, lembrei, né? As imagens da cruz a gente tem que ir diminuindo aos poucos, gradativamente, porque essa continuidade dessa imagem, ela codifica na mente das pessoas, né? Ela crava, né? Há uma couraça, né, nas mentes que as pessoas corriqueiramente usam pingentes, usam, né? É uma coisa assim tão natural que agora você trazendo para todos nós essa lembrança, né? E a gente possa ir diminuindo essa imagem da cruz, porque muita gente usa como até símbolo, né? E nem percebe que é justamente ainda essa culpa do inconsciente coletivo, né? Segundo Jung, né? Exato, perfeito, é isso mesmo. A gente vê até alguns, né, pingentes e estátuas, né, que tem a cruz e o Cristo nela, né, crucificado. Não é nem a cruz vazia, é o Cristo ali pendurado. Então, realmente, a gente tem que ir caminhando para se libertar desse tipo de coisa. Mas assim, sempre respeitando a fé das pessoas, cada um, né, tem o seu exercício de fé, cada um tem o seu processo de desmaterialização e a sua intimidade com Deus. A gente não quer jamais desrespeitar ninguém aqui, não é isso? Mas, João, a questão não é... A gente não está fazendo isso de maneira alguma. É importante que você tenha falado isso para as pessoas escutarem. Mas é questão mesmo do problema psíquico nosso, né? De nós estarmos repetindo, porque esse símbolo já significa isso, né? Jesus na cruz. Então, esse capítulo é excelente e que nós temos que trabalhar, independente da religião, né? Eu posso permanecer na minha religião e ir trabalhando essa questão da culpa, né? E a gente ainda perpetua.
Perfeito. Essa questão da culpa coletiva, né? Eu quis fazer esse adendo porque se a gente pensar, né, nas religiões que não admitem a reencarnação, talvez eles não se sintam, né, compartilhando essa culpa. Então, né, mas é interessante também a gente pensar nessa questão mais psicológica, né? E o que significa em termos psicológicos. Acho que é bem válido que a irmã Edna colocou. Mesmo trabalhando sem conteúdo religioso, né? Mas mesmo trabalhando no processo terapêutico, você vai trabalhar o inconsciente. E queira ou não, as pessoas vão compreender que existe, não é? Essa reminiscência do passado, das heranças hereditárias. Então, exato, tradição, da reencarnação, né? Bom, então a gente entra então no capítulo 28, que se chama Vida Social, é um capítulo mais simples. A gente vê aqui nesse capítulo Ismália e o Alfredo recebendo, né, a visita de uma família, e aí o Bacelar, que é o chefe dessa família, ele começa a conversar ali com o Alfredo, explicando algumas coisas, e a principal, né, lição desse capítulo aqui é o Bacelar trazendo pra gente a quantidade de desculpas, né, porque é nesse assunto que eles entram, que os encarnados, né, colocam ante a sua missão aqui na Terra. Então ele coloca assim, é interessante até a gente transcrever o que ele diz. Ele fala assim: os moços se dizem muito jovens para cultivar a espiritualidade. Os mais idosos se afirmam inúteis ao serviço. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros se queixam por não terem família. Os doentes dizem que não podem. E os sãos dizem que não precisam. Raros encarnados conseguem viver sem contradições. E é isso, né? Acaba que na vontade da inércia, né? Porque o progresso ele exige muita renúncia e muito trabalho. A gente tem visto aqui, né? Em uma semana de trabalho, tanto que a gente já viu nesse livro aqui, a vontade de ficar parado, ficar colocando obstáculos é uma coisa que vai surgir. É importante a gente ver esse tipo de lição aqui para a gente codificar essa inércia, essa vontade de ficar inerte, para poder tentar superar tudo isso de uma forma mais racional. E a gente entra no capítulo 29, né, que se chama Notícias Interessantes, que também é um capítulo muito interessante, que a gente tem aqui André Luiz conversando com Cecília, que é a filha desse senhor chamado Bacelar, e uma outra moça chamada Aldonina, né, que é a sobrinha dele, que é o nome da sobrinha dele. E a Cecília, né, ela estava falando para eles que ela tinha muita vontade, né, de visitar nosso lar, que ela estava trabalhando muito para conseguir esse mérito. E a gente vê Vicente falando, nossa, mas como assim? Né, nosso lar é tudo isso? Precisa de mérito para visitar? E ela fala para ele, né, que talvez ele não tenha noção, né, da posição de brilho, né, na qual eles estavam ali inseridos, ele e André Luiz, que eles ainda não tinham percebido isso, e que viver em nosso lar era uma grande, grande bênção. E ela disse para ele, né, que nosso lar havia, isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente ver a diferença, né, desses planos espirituais. Ela explica para ele assim, né, por que, né, dessa diferença? Porque em nosso lar havia muitos espíritos sofredores, mas no campo da paz, essa colônia mais próxima da crosta terrestre na qual eles estavam, haviam muitos espíritos obsessores. E aí ela fala que é mais fácil remediar o que geme que atender o revoltado. E a gente vê, né, que ali naquele contexto das câmaras de retificação, né, as feridas já estavam expostas, né, e muitas vezes o algoz, ele ainda nem começou a sofrer para expurgar todo esse mal, então o processo é muito mais longo, o nível de materialização é muito maior e acaba que a densidade, né, atmosférica dessas colônias fica muito mais difícil. Ela fala que em Campo da Paz, né, por ser muito próximo da Terra, a toda essa má intenção, ela ainda estava encoberta, e que os obsessores eles chegavam a esses lugares ainda querendo fingir. E ela coloca aqui, né, quantos demônios, né, na Terra não vestem capa dos santos, né, quanta má fé, né, as pessoas levam na vida fingindo, né, terem boas intenções. E ela fala, né, mais uma vez, que a influência encarnada nesse núcleo, né, demandava deles uma força quase física que tirava um pouco deles ali naquela colônia mais próxima da crosta, algumas belezas espirituais que eles já tinham que eles já tinham acesso em nosso lar. E nisso o André Luiz, né, sempre muito curioso ali, ele pergunta, né, se Cecília tinha planos, programas para a vida futura dela, o que ela estava pensando, e ela responde que sim, mas que ela ainda estava esperando a chegada de alguém
que estava na Terra. E aí eles continuam essa conversa no capítulo 30, que também é um capítulo muito simples, e se chama Em Palestra Afetuosa. E nesse capítulo eles começam, né, comentando ali do casamento no plano espiritual. Eles entram nessa conversa. E é muito interessante, porque André Luiz e Vicente ainda estavam um pouco ali, né, surpresos com essa possibilidade, né, do casamento no plano espiritual, e que, né, se não seriam todos anjos, irmãos, ficariam ali flutuando de alguma forma. Essa era a mentalidade que eles tinham antes. E aí eles trazem alguns pontos muito interessantes, falando sobre o casamento, que eles dizem assim, que para ter a possibilidade dessa aventura, porque eles dizem assim, se o casamento na Terra é uma felicidade gigantesca, o casamento no plano espiritual não é menor, ele é maior, ele é uma felicidade muito grande. Os espíritos que podem ter acesso a isso são muito bem-aventurados, mas ela diz que para ter acesso ao casamento no plano espiritual é preciso ter amado muito na Terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. E ela diz que para poder chegar a uma colônia, né, como a gente vê que é o caso de um dos cônjuges ali que chegou ao nosso lar, a esposa estava ainda nessa colônia das moças, mais próxima da crosta. Para ter, né, conseguir isso, ele teve que ter muito mérito para conseguir tirar ela da colônia, e eles falam, né, que é necessário durante a Terra ter amado com a alma. Ou seja, para continuar esse amor no plano espiritual, é preciso que esse amor já tivesse um tom, né, desmaterializado enquanto as pessoas ainda estavam encarnadas. É muito lindo esse capítulo, que mostra pra gente aqui a necessidade, né, de pensar o que são as relações que nós temos nutrido aqui na Terra, né, o que é esse amor, principalmente esse amor do cônjuge, né, que às vezes se dá aqui na Terra em bases muito materiais, infelizmente, mas aqueles que se amam em espírito vão continuar aí por muito, muito, muito tempo, não precisam se preocupar. E aí acaba aqui o capítulo 30. Legal. Vamos ao capítulo 31. Quer comentar alguma coisa, Edna, antes? Não, super legal. Então, vamos lá. E aí o capítulo 31 é Cecília ao órgão, o nome do capítulo. E porque eles estavam ali em conversa, mas aí eles, né, estavam recebendo amigos das colônias próximas ali. E Alfredo os convidam, né, para assistir uma apresentação no Music Hall. Uma grande sala de apresentações, com o André descreve que essa sala tinha umas suaves luzes azuis, bem brilhantes, assim, um lugar bem incrível. E André nos conta que crianças, ao chegar nesse Music Hall, ele viu, né, crianças que estavam tocando juntas, né, junto a um grande órgão. E ele percebe que o órgão, né, que está ali bem no centro, é bem diferente do que existem aqui na Terra. E tocava, e a característica também da música que saía, que emanava desse órgão, tocava profundamente a alma de todos que estavam ali. E ele também fica bem impressionado, porque ele vê 80 crianças, né, entre meninos e meninas, 50 deles estavam tocando instrumentos de cordas ali, todos compenetrados, enquanto outros 30 cantavam graciosamente em coro harmônico. E aí o André relata também que nunca tinha ouvido nada igual aqui na Terra. E aí ele menciona, tem um detalhe muito interessante, né? Que ele menciona que o estilo de música que essas crianças estavam tocando, né, ou seja, crianças, né, elas estavam tocando barcarola, que é um estilo bem peculiar, uma música muito popular italiana, que é cantada pelos gondoleiros em Veneza. Então, ele até descreve o ritmo, né, que é o 6/8, porque é o andamento, à medida que eles vão remando as gôndolas em Veneza, eles vão emanando aquela música justamente naquele ritmo. E ele descreve muito bem, e ele fica espantado por uma criança, sabe? Então, ele dá essa ideia muito interessante. E aí, quando as crianças terminam essa apresentação, a Ismália pede a Cecília, ali que estava conversando com o André, né, antes, para que ela toque uma música, né, para que ela toque uma música lá, né, para iniciar os trabalhos, vamos dizer assim. E o interessante é a música que ela escolhe. Essa música, ela toca a tocada em Ré menor, de Sebastian Bach, que é uma música muito interessante, muito mal interpretada aqui na Terra, porque a gente vê ela sendo usada em muitos filmes de terror, principalmente para demonstrar, né, suspense, e
E mecanicamente falando, ela tem um comportamento de onda de limpar muito o campo. Então você vê que a escolha dela ali, principalmente o Bach, é uma característica de Sebastian Bach, manter o sustain do piano ali, assim, dos órgãos, com aquela... E isso, em um comportamento de onda, você limpa, você neutraliza todo o campo mental das pessoas para que elas ficam mais aptas a receberem. Então, Bach pensava muito nesses momentos. E é interessante ele relatar isso, porque realmente eu recomendo a quem não tiver com essa música em mente pesquisar. Tocata em Ré menor de Sebastian Bach. Vocês vão reconhecer perfeitamente, e ela é muito, igual eu falei, muito mal interpretada aqui na Terra. Principalmente que todo filme de terror tem tan, 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 tan. E só que a mecânica é ao contrário, é totalmente ao contrário. Enfim, vamos dar procedimento. E aí o André acaba falando, né, que depois que a Cecília toca essa tocada em Ré menor de Sebastian Bach, a Ismália chega perto dela e pede para que ela tocasse algo do seu coração. E aí, quando a Cecília começa a tocar, André nos conta, né, que ele percebe que o lindo rosto dela, porque ela era muito bonita, né, muda completamente. E ele vê uma luz muito diferente vindo bem do alto, né? E aí todos ficam muito emocionados com aquele espetáculo a qual a Cecília está apresentando. E André relata também que ela tentou, ele tentou, né, se lembrar de todas as palavras daquela maravilhosa música que ela estava tocando, mas acho que ele ficou tão encantado que ele se deixou levar, mas inclusive ele relata que ele consegue lembrar um pouco. A gente não teria tanto tempo aqui para repetir todas aquelas letras, toda a letra e todo o que ela quis dizer, mas resumindo, a música era uma música muito bonita e falava justamente do assunto que ela estava falando no último capítulo com ele, que falava de Hermínio. Hermínio era a pessoa que ela estava esperando aqui na Terra. E aí Cecília, inclusive, né, em uma dessas conversas, eles falam que a Cecília nunca esqueceu ele, e ele vem tendo uma queda uma atrás da outra aqui na Terra, e neste momento ele ainda estava aqui passando por provações na Terra. Embora Cecília estaria trabalhando duro para ajudá-lo, antecedendo por ele, mas ela sabe que ainda não poderá contar com ele por muito tempo, ou seja, a aprovação dele é muito grande. Ismália a parabeniza depois da apresentação, impecável, né, dizendo que não sabia que Cecília havia progredido tanto na arte divina, como a música é reconhecida nos planos superiores. Ismália percebe que Cecília ficou muito emocionada com tudo e fala para ela que ter devotamento, ser devoto, não há crime nenhum, que estava tudo certo. O amor é a luz de Deus, mesmo quando brilha no fundo de um abismo. Esse capítulo é muito bonito, e o André já fica, né, bem encantado com as coisas que acontecem quando as pessoas estão tocando música, né, e principalmente com a alma. E nesse capítulo, o próximo capítulo 32, Melodia Sublime, também. Vocês querem comentar alguma coisa antes do capítulo? Então, bora lá. E aí, Aniceto pediu a Ismália que tocasse uma música das esferas superiores, né? Porque a gente não pode esquecer que ela pertence às esferas superiores, né? E ela dedica essa música ao Alfredo, né? E André nos descreve um êxtase geral quando Ismália começa a tocar. Uma série de vibrações começaram a ressonar dentro do coração dele, e ele fica muito espantado. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo a live, a gente sempre repete que a gente não para de imaginar no rosto do André, a cara de espantado dele. Ele sempre fica com aquela cara assim, tipo, nossa, o que está acontecendo? Né? Porque é tudo muito novo, é tudo muito mágico, a gente fica imaginando, a gente fica tentando criar na nossa tela mental a sensação que ele estava tendo. Né? E André, mais uma vez, fica muito surpreso porque percebe que Ismália não estava cantando propriamente, né? Ou seja, ele percebe que a boca dela não estava mexendo, né? E aquela suave e doce música era, na verdade, uma oração musical que não podia ser que não podia se ouvir com os ouvidos, mas sim senti-la plenamente em sua alma, através das vibrações suaves. O som melódico estava impregnado de palavras silenciosas. As palavras atingiam diretamente
profundamente nossos espíritos, causando lágrimas de emoção inexplicáveis. Também não teríamos tempo aqui para repetir, né, essa prece, porque realmente é uma prece linda que aqui ela fala. Então, eu também fica o convite aqui para todos lerem o livro e rezarem junto com Ismália. E André ficou muito surpreso, imaginando que tipo de melodia era aquela que ele ouvia através dos sons não articulados, né? Porque, ou seja, ela estava mentalmente cantando e tocando todos ali. Além disso, ela havia, ele fala que além de tudo, né, ela tinha glorificado Deus com uma maneira tão diferente que ele não conseguia traduzir, né, toda essa glória que ela passou ali em linguagem humana. E André também relata que uma linda luz, quando ela estava tocando, né, descendo sobre a cabeça da Ismália, envolvendo ela no arco-íris de brilho magnético, né, lindas flores azuis saíam do seu coração e se espalhavam por todo o recinto, em uma suave névoa azulada dissolvia quando a flor tocava, né, levemente nos corações das pessoas, deixando um leve perfume. E aí a gente vê que o Alfredo, ele recebia mais dessas flores, porque ela estava dedicando essa música ao Alfredo. E André ficou profundamente impressionado com aquilo tudo. Aquelas flores fluídicas, azuis, celestes, continuavam a se multiplicar ao redor, né, de todo de todo o lugar, penetrando nos corações, né, e deixando aquele perfume muito suave. E André também estava tentando, na verdade, ele estava tentando descrever uma das maiores experiências espirituais que ele estava tendo ali, e ele não conseguiu muito traduzir em palavras, né? Mas, na verdade, sim, ele estava tendo uma experiência literalmente espiritual. André nos descreve também aqui, né, uma nova possibilidade científica, porque é tão incrível, porque ele sentiu realmente uma interação incrível entre mente, melodia, harmonia, luz, cheiro e percebida acusticamente. Ou seja, ele sentia a música, ele não somente ouvia, ele sentia, ele via, ele cheirava, ou seja, ele se interagia, né, todos os sentidos estavam ali presentes. E aí termina esse capítulo realmente muito, muito Gente, incrível. capítulo 32, né? 32. 32. Muito, muito bonito. Eu recomendo por causa da prece, né? A prece é muito incrível, muito legal. Vocês querem comentar alguma coisa antes? Então vamos lá no capítulo 33. Só que é muito bom ter um especialista em música comentando esses capítulos, né, gente? Assina embaixo. Capítulo 33, a caminho da crosta. Esse capítulo também é muito interessante, porque na manhã seguinte, né, depois de todas aquelas apresentações ali, eles acordam revigorados, né, e se despedem de todos e vão para o carro, né. O André descreve que o carro era um carro muito pequeno, mas que tinha asas, né, e era impulsionado né, pelo armazenamento de fluidos elétricos. É muito interessante porque ele fala armazenamento de fluidos elétricos, a gente conhece como bateria elétrica. Aniceto aconselha ir de carro até o meio-dia. Então eles seguirão a pé depois, né, porque naquele momento eles não poderiam volitar pelaquela área, né? O Aniceto conseguiria, mas por educação, por ética espiritual, ele ia caminhar junto com os dois. Então a gente percebe também um pouco a distância, porque assim, eles acordam cedo e andam de carro até o meio-dia. Do meio-dia, eles vão andando, eles devem passar tipo umas 5 horas andando do meio-dia, porque eles chegam, né, à cidade do Rio de Janeiro no entardecer. Então, só para a gente imaginar o percurso que eles tiveram que passar, eles andaram por simplesmente 5 horas, né? E aí a gente vai relatar por onde eles estavam passando, porque Aniceto, né, fala com ele que naquela zona ali, o porquê que eles não conseguiriam volitar ali naquela área, né? Porque primeiramente porque o André e ele, né, o André e o Vicente não tinham adquirido mais resistência vibracional, mas relata que ambos, né, essa resistência ela viria em breve, não por apenas uma promessa, mas pela lei, né? André descreve que o carro flutuava um pouco acima do solo,
até eles chegarem num ponto de parada, deixar o carro e sair andando, né? E aí, a partir dali, ele sente, assim que ele sai do carro e começa já a andar, ele percebe que a paisagem muda completamente. E torna-se muito frio e muito escuro e nebuloso o lugar onde eles estão passando. Aí ele relata que a atmosfera ficou muito pesada e difícil de respirar, né? Sombras de baixas vibrações provindas das emissões mentais da humanidade encarnada circundava toda a área. Aniceto relata que estas áreas estão repletas de resíduos escuros da pesada e amarga matéria mental dos encarnados e também de desencarnados, que ressonam com esses densos resíduos ali, né? Então, isso já começa a nos mostrar, nos dá uma grande lição de como a gente pode canalizar, sintonizar coisas desde que a gente esteja no controle, porque se a gente fica vulnerável, a gente acaba ressonando com coisa que não precisa. Quando os raios, aí ele relata que quando os raios do sol, né, daquele entardecer ali, que eles começaram a passar, né, chegando lá no Rio de Janeiro, que o sol começa a dar uma aliviada, assim como o sol limpa as coisas, né? E é esse exemplo que Aniceto quis dar também a eles. E André perguntou ao Aniceto aquelas perguntas de Juninho, né? André perguntou ao Aniceto como eles iriam encontrar o caminho. E ele respondeu dizendo, né, que agora eles tinham que educar a mente deles para justamente encontrar o caminho usando a energia do campo. Tudo é energia. Então, chegando lá no Rio de Janeiro, Aniceto vê o estado dos dois, né, que estavam completamente desfigurados, 5 horas caminhando por aquelas densas, né, aquela densa região, e ambos vão com o Aniceto leva eles para respirar ali, né, na costa, junto ao mar, para eles revigorarem. André, né, começa a respirar um pouco melhor ali, à medida que eles vão chegando ali perto do mar, e o André começa, né, quando ele começa a se restabelecer, ele fica muito também, outra vez, muito surpreso, né? Que ele começa, enquanto ele está refazendo ali, a reparar a sua volta. E era a primeira vez que ele olhava a cidade como André, né, como espírito, e relatava as pessoas andando depressa, né, as pessoas nem viam que eles estavam ali, e ele começa a reparar e ficar muito chocado. Né, e ele percebe, ele consegue ver o que passava pelas mentes das pessoas, que as pessoas passavam por ele só pensando em problemas de natureza material, e aquela confusão ali do final do dia, né, de ônibus buzinando, enfim. E ele relata também que a grande Baía da Guanabara estava cheia de energias renovadoras, apesar de todo o caos ali em volta. André e Vicente realmente estavam exaustos. Quando as primeiras luzes da cidade se acenderam, Aniceto os convidam, né, para vamos lá, né? Ele dá uma chamada, vamos parar um pouquinho, vamos respirar, e leva eles justamente para conhecer a oficina de Nosso Lar aqui na Terra. E aí o próximo capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Vocês querem comentar alguma coisa antes? Não, Armaed, né? Não quero comentar. É porque teve alguém que perguntou o nome do livro, aí como a gente não colocou agenda, não legendou. Aí o pessoal está perguntando o nome do livro. Aí eu Os Mensageiros. André Luiz, é o segundo livro da série do André Luiz, psicografado pelo nosso grande Chico Xavier. Aí, ó. Isso. Perfeito. Legal. Obrigado. Então vamos lá, capítulo 34, Oficina do Nosso Lar. André ficou mais uma vez chocado a caminho, porque eles, né, já vão afastando, né, porque desde a sensação, é importante a gente lembrar que eles passaram, né, por uma câmara de ajuda magnética para justamente aumentar o poder visual deles. Então André, pela primeira vez, estava vendo mais desencarnados na rua do que encarnados. Então ele fica muito chocado com essa visão. Ele fica muito espantado. E aí muitos estavam, né, pendurados em veículos, né, outros andando pelas ruas em grupos, né, ele vê que os grupos se formavam em nuvens escuras e uns também abraçando pessoas, sem as pessoas perceberem que estavam com eles abraçados, outros andavam simplesmente atrás das pessoas. Então ele ficou muito impressionado com o que ele estava vendo. Então, no caminho em direção de Nosso Lar, realmente tinha muito mais encarnados do que encarnados, né? E engraçado que muitas
das pessoas sentem o que o André vai relatar agora. O que sentem? Isso é muito interessante. André sentia medos em sua alma, desagradáveis, perturbações internas em seu coração. Ele não tinha ideia de onde estavam vindo todas essas vibrações e sentia aflições e tinha dificuldades de respirar outra vez. Aniceto diz a ele, né, para manter uma mente otimista, manter uma conexão mental reta, poderiam usar cenas, inclusive mentais, né, cenas que pudessem confortá-los naquele momento, para justamente pararem de ressonar com aquilo que estava vindo, que eles estavam sentindo. Eles teriam que aprender a não ressonar com tais vibrações, pois seria impossível ajudar alguém se eles não tivessem controle mental. Né? Muitos espíritos colegas, aí o Aniceto relata que muitos espíritos colegas falharam devido ao estado mental desfavoráveis nessas regiões. Aniceto apontou para uma pobre e humilde casinha ali no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E aí, ao chegar nessa casinha pequenininha, né, o André fica muito impressionado outra vez, porque vê uma luz em cima da casa, uma luz espiritual muito brilhante. E André relata que à medida que eles foram chegando perto da casa, ele foi sentindo aquele conforto que ele sentia no nosso lar, né, trazendo uma sensação de conforto, de aconchego. E então aquela casa ali no subúrbio do Rio de Janeiro, né, o Aniceto chega e apresenta aqui a oficina do nosso lar. E aí já no portão, outra vez o André com aquela cara muito surpresa dele, como sempre, né, porque ele chega no portão e o André surpreende-se mais uma vez, né, porque muitos espíritos colegas estavam já na janela acenando para eles, oi, tudo bem, tipo, né, e aí chegaram. E ele fica muito espantado com aquilo, né, porque ele não estava muito esperando isso. Então ali dentro, né, o Isidoro também, que é o anfitrião que vai recebê-los na porta, o André percebe que ele para e abre a porta para eles entrar. E o André também fica pensando, mas para que ele está abrindo a porta? Eu não preciso de abrir porta, porque a experiência que ele teve quando ele veio aqui, né, no final do livro Nosso Lar, ele passava pelas portas, pela parede, ele não precisava disso. Então ele vê que ele abre a porta para eles, né, poderem entrar, e aí ele se questiona disso, né, mas aí ele percebe o porquê que o Isidoro está fazendo aquilo, porque a casa era protegida vibracionalmente. Tinha um sistema vibracional de segurança que até então o André desconhecia. Isidoro era o espírito líder ali daquela casa e explica que a casa pertence a todos os colaboradores fiéis envolvidos no serviço cristão. A casa, aos olhos dos encarnados, era uma casa comum, normal, morava encarnados ali, inclusive, uma jovem de cerca de 16 anos, um menino de cerca de 12 anos, outras 3 crianças, aproximadamente 9, 7 e 5 anos, e uma mulher de cerca de 40 anos. André nos conta também que a mulher tinha uma luz que irradiava muito no rosto dela, no coração, nos olhos e nas mãos. Né? Um bom exemplo também, né, de como os médiuns, né, se apresentam no mundo espiritual. Porque Aniceto diz que essa é a nossa irmã Isabel. Aos olhos dos encarnados, ela é apenas a viúva de Isidoro, mas para todos nós aqui é uma trabalhadora muito leal. Isabel é uma grande clarividente psíquica, mas nossos amigos benfeitores nos disseram para que não permitir que as faculdades mediúnicas dela tenham uma visão completa do que está acontecendo ao redor dela. Uma visão completa do ambiente espiritual podia muito prejudicar mentalmente. Então Isabel só pode ver bem menos da 20ª parte de todo o trabalho feito aqui. Isidoro e Isabel instalaram nesta casa uma oficina de Nosso Lar. Eles vieram de Nosso Lar para criar esse empreendimento há 40 anos. Ambos venceram bravamente todos os trabalhos, um trabalho muito árduo de provações e corajosamente mantiveram o seu serviço aqui na Terra. Isidoro voltou recentemente à nossa esfera, no entanto, por causa do seu verdadeiro amor, é o que a gente estava falando ali atrás, né? do seu verdadeiro amor espiritual pela Isabel, as autoridades de Nosso Lar concederam a permissão para que ele permanecesse na casa junto à família encarnada, mas como um fiel trabalhador.
Aniceto também acrescenta que a edificação espiritual existe muito esforço, dedicação, como navios que têm âncoras no porto, né? Precisamos de irmãs e irmãos altruístas, que sejam âncoras do espírito superior na humanidade. Muito legal esse capítulo. E assim termina o 34. Eu que vou continuar no 35. A gente tem 10 minutos antes de precisar abrir a nova. O que vocês acham da gente fechar aqui e abrir novamente para começar o 35? Aí eu continuo o 35 e a irmã Edna começa os dela. Vou parar aqui então, tá? Pessoal, então a gente vai dar um corte aqui. Em menos de um minuto a gente está de volta aí na próxima live para terminar o estudo, tá? Tá daqui a pouquinho.